O epsilon, viu, Hanna? O epsilon, ele é o valor ideal da tensão. Tá? Quando você compra uma pilha, quando você compra uma bateria, quando você tem a bateria do celular, o valor que é informado lá na etiqueta é esse epsilon. Tá? O valor que é informado na etiqueta é o epsilon. Tá? Aqui para nós aqui a gente pode também chamar de força eletromotriz. Só que o que sai lá fora nos polos do terminal nem sempre vai ser o valor que está na propaganda, tá? Que é o valor do epsilon. O que vai sair é uma diferença, o U, entre esse valor que é feito lá na propaganda, no epsilon, menos o desgaste. Quem é o desgaste? É a tensão interna, simbolizada aí por resistência interna vezes corrente. Tá entendido agora, Hanna? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Quem tá por aqui? João Vitor. Cauã. E aí, Cauã? Como é que tá as coisas? Fala menos no chat, rapaz. Larga esse todinho. Tira esse todinho da mão aí e fala comigo aqui no chat. O Jonathan, cadê o Jonathan? Opa, tá aqui também. Tarsila, bom dia. Ontem eu passei perto do Banco do Brasil do São Cristóvão, aí tinha uma loja, Tarsilas Modas. Era Tarsilas Modas, perto do Banco do Brasil do São Cristóvão. Ô, Paulinha, não tem problema não. Isso aí foi feito para a gente entender. Então, bora lá. Eu vou. Olha só. Paulinha, tá sendo gravado, mas eu explico para você porque você acordou cedo e você quis estar aqui. Então, vamos lá. E eu não vou perder tempo. Isso aqui, com certeza, é super importante. Eu quero saber se tu entendeu o seguinte, viu, Paulinha? Olha só. Quais são os elementos que existem em um resistor? Tá? Eu tenho as pontinhas, chamadas polos, A e B. Vai dizendo ok aí quando eu for falando. Ok. Pronto. Então, as pontinhas chamadas de polo. Dentro dele, eu tenho uma barra maior e uma barra menor. Me diz aí o que simboliza a barra maior e a barra menor. Os polos negativos e positivos. Quem é o negativo? Como assim? Quem é o negativo? Porque tem É o duas mais ou barrinhas. menos? Quem é o mais e quem é o menos. Quem é o negativo? É o maior, a barrinha maior, a barrinha menor. Negativo. Ele é representado pelo sinal de menos, ele é a barra menor. E o positivo é o contrário, maior. Ótimo. Ó, pronto. De uma pessoa que não estava entendendo para uma que está dando aula agora, está melhorando demais. Aí o que acontece? O que acontece? Dentro de uma bateria, nós vamos simbolizar que há um desgaste, tá? Que é feita uma propaganda, tá? Essa propaganda é chamada de tensão da bateria, tá? Para nós aqui no dia a dia, no corriqueiro, a gente chama de voltagem da bateria. A bateria de celular é 5 volts, as pilhas é 1,5 volts, tá? O carregador da parede ele é 220 volts. Só, Paulinha, que as pilhas, as baterias, os geradores, eles não fornecem para a gente esse valor aí, tá? Esse valor aí a gente chama de força eletromotriz, tá? Ele aqui na nossa tela, ele é simbolizado pelo epsilon. Você está vendo aí o epsilon, que é o E grego. Bora só dizendo ok. Pode ser no chat, não precisa falar não. Alô, Paulinha? Sumiu. Oi. O epsilon é o valor ideal da bateria, do gerador, do carregador, tá?
No carregador é 220 volts, na bateria do celular é 5 volts, na pilha é 1,5 volts. Só que aqui do lado de fora, nas pontinhas aqui, ó, entre o A e o B, quando você ligar qualquer aparelho, qualquer lâmpada, qualquer circuito, esse valorzinho aqui que vai estar do lado de fora, viu, Paulinho? Tá? Ele não é esse valor aqui da propaganda da bateria, tá? Porque esse valor aqui é o valor da propaganda, é o valor da etiqueta, tá? Ele não é porque dentro, internamente, vai acontecer um desgaste. Esse desgaste, tá, é proporcionado pela perda de corrente elétrica. Então, se essa corrente elétrica está perdendo, nós aprendemos que resistor, tá, é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, simbolicamente, a resistência interna, quando é percorrida por uma corrente, R vezes I, tá, corresponde à perda da tensão. Então, a tensão real que sai aqui nos polos da bateria vai ser o valor da força eletromotriz, que é a propaganda, que é a etiqueta, menos o que se perde, que você pode ver aqui que é U é igual a R vezes I. Uma certa quantidade de tensão é perdida dentro da bateria. Tá? A Paulinha foi descansar, deve ter tido algum problema, tá? A internet deve ter caído, mas ela vai ter a gravação para ela poder ver. E aí nós vamos continuar, tá? Agora vamos lá. Observa aqui na tela. Eu tenho uma bateria, uma pilha, e essa pilha ela tá com um caminho fechado e essa outra pilha aqui está com o caminho aberto, tá? Então, a gente já sabe que a corrente convencional, ela sai do polo positivo para o polo negativo. E a corrente real, ela sai do negativo para o positivo, tá? Então, observa bem aqui, ó. Eu tenho uma corrente circulando, tá? Então, dentro da bateria, tá? Circula corrente elétrica. Quando eu tenho aqui um circuito fechado. Quando eu abro o circuito, ou seja, não está circulando corrente elétrica, a quantidade de corrente elétrica que circula dentro da bateria é zero, tá? Então, o que que acontece? Tá? Nesse momento, tá? O valor da tensão do lado de fora, tá? Vai ser igual ao valor da etiqueta, tá? Então, se a pilha não tiver desligada, se a pilha tiver desligada com o circuito aberto, o valor da tensão vai ser igual ao epsilon, tá? Mas no geral, tá? A tendência é quando é um gerador ideal, pilha ideal, presta atenção, Bernoulli tem pegadinha, assim como todas as questões. Gerador ideal, bateria ideal, pilha ideal, é aquela que tem resistência interna desprezível ou resistência interna nula, viu? Anotou aí? Gerador ou pilha ideal é aquele que tem resistência interna desprezível ou nula. Tem uma questão que eu vou mostrar já já que tem isso aí, tá? Mas no geral, o que acontece é que essa resistência ela não seja zero, no real. No geral, o que acontece? Ela não é zero. Tá? E o que acontece no real é que a tensão elétrica que sai lá fora, ela sempre é menor do que o epsilon. Tá aqui, ó. A tensão é menor do que o epsilon. Pronto. Primeira questão. Bora lá. Primeira questão. Pega aí seu caderninho. Já foi muito assunto por hoje. Bora para as questões. Pega aí seu caderno. Página 75, questão número 1. É a número 1? Acho que é ela que não tem código. É uma questão que não tem código. Pegaram aí o caderninho, o material. Só confirma aqui para mim, sim ou não. E aí eu vou continuando aqui. Sim, então vamos lá.
Não. A questão é exercícios propostos, questão número 6, página 77. É essa mesmo? Eu acho que essa aí é a primeira questão que não. Não. Lembrei. Eu selecionei as questões com base no conteúdo, não foi na sequência, não. Foi com base no conteúdo. Tá? Então, essa questão aí, ela aborda esse conteúdo que eu acabei de te mostrar. Tá bom? Então, ainda está muito fresquinho na cabeça para tu dizer que esqueceu. Tá? Alguém pode ler para mim, por favor? Eu vou ler. Ótimo. Dispondo de um voltímetro em condições ideais, um estudante mede a diferença de potencial nos terminais de uma pilha em aberto, ou seja, fora de um circuito elétrico, e obtém 1,5 volt. Em seguida, insere essa pilha no circuito elétrico e refaz essa medida, obtendo 1,2 volt. Essa diferença na medida da diferença de potencial nos terminais da pilha deve-se à energia dissipada no... Pausa. Muito obrigado. Então, vamos lá. Presta atenção às palavras. Condições ideais, a diferença de potencial, blá, 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 1,5 volts. O que quer dizer isso aí, gente? Condições ideais. Condições ideais. Está bem na tua tela. Em condições ideais, ou essa pilha não está ligada em nada, tá aqui, então não passa corrente elétrica, então não tem resistência interna, então o valor da força eletromotriz vai ser igual à diferença de potencial. Tá? Ou a pilha está desligada de um circuito, tá? Ou adotou-se que é uma pilha ideal que não existe resistência interna. Pronto, não tem resistência interna. Aí o que acontece? No ideal é 1,5 volts. No real é 1,2 volts. Aí ele diz o seguinte: a diferença na medida de diferencial de potencial nos terminais da pilha se deve à energia dissipada. Responde para mim aí. Onde é que ela vai ser dissipada essa energia? Quando ela está ligada no circuito. 1,5 volts é quando ela não está ligada no circuito. 1,2 volts é quando ela está ligada em um circuito. Tá bem? Pronto. Aqui ele disse aí, ó. 1,5 volts ela está ligada no circuito. Aqui. Aliás, ela não está ligada no circuito. 1,5 volts. E 1,2 volts é quando ela está ligada em um circuito. Aonde é que está acontecendo esse desperdício? Porque eu medi 1,5 e depois deu 1,2. Então teve um desperdício de 0,3. Para onde é que foi esse desperdício? Para mim tá óbvio, né? Mas vamos lá. No interior da pilha, no circuito externo, no interior da pilha peraí. Só tem duas alternativas, ou no interior da pilha ou no circuito externo. E aí? Para onde é que foi esse desperdício? Para o interior da pilha ou para o circuito externo? Votação. A Hanna fez um comentário. Obrigado. Bora, Jonathan. Cadê você, Jonathan? Tamile, bom dia, Tamile. Tudo bem? Vamos lá. A fórmula diz que a tensão, o DDP, lá do lado de fora, corresponde à força eletromotriz menos o que é gasto dentro da pilha, que é R vezes I. Tá? Então, com certeza que o desgaste, esse 0,3, ele está dentro da pilha. Tá? Então, as alternativas A, C e E. Agora vamos para o mais simples, para o trivial. Quanto é que corresponde a porcentagem de 1,2 em cima de 1,5?
Tá? 1,2 corresponde a quantos por cento de 1,5? Eu não preciso nem fazer muito cálculo, não. Quanto é que corresponde ao rendimento, tá, de 1,2, que é o que a pilha me dá, sendo que ela deveria me dar 1,5. Esse rendimento aí, ele é um rendimento de apenas 80%. Esse rendimento é um rendimento de apenas 80%. De quanto é o valor do desperdício? Tan, 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 tan. O valor do desperdício é 20% de desperdício. Pronto, está aí um exemplo numa questão, está aí no Bernoulli, e aí você só tem que saber nessa questão, você só teria que saber nessa questão, tá? Essa condição para um gerador, tá? Uma condição para o gerador é que a tensão que é fornecida por um gerador, ela tem que ser descontada do desgaste. E o desgaste é proporcionado pela tensão elétrica interna, tá? Que é o R vezes I. Continuando aqui, pronto. Ficou entendido aí a questão? Hanna, tu perguntou, mas agora eu quero saber se tu entendeu, porque tu tinha colocado como pergunta. E agora, ficou entendido? Ótimo. O Justino tá aqui na minha frente segurando o celular e não larga esse celular. Continuando aqui. Agora existe uma lei chamada lei de Ohm-Polier, tá? Em suma, essa lei do Ohm-Polier, ela é só para calcular a corrente elétrica de um circuito onde existe um gerador. Cálculo da corrente elétrica de um circuito onde existe um gerador. Tá? Então, o que é que nós aprendemos de associação de resistores? Tá? Nós aprendemos que há uma resistência equivalente, tá? Que dependendo do resistor, se tiver em paralelo ou em série, você vai ter que calcular essa resistência, tá? E a corrente elétrica, o que eu sei sobre a corrente elétrica em um circuito? A corrente elétrica, gente, ela passa pelo circuito todo em todos os aparelhos. Então, se ela passa pelo circuito em todos os aparelhos, quer dizer o seguinte: aqui nesse terminal de fora, aqui na parte de fora, essa tensão deveria ser igual à tensão fornecida pela bateria. Tá? Então, o aparelho, o resistor, a lâmpada, o chuveiro, o ferro, ele recebe uma tensão, tá? Que é equivalente à tensão fornecida pelo gerador. Então, tá aqui. O U que o aparelho recebe, que é a tensão que o aparelho recebe, é igual à tensão que é fornecida pelo gerador. Quem é o U? Tensão? É R vezes I. No caso aqui, se eu tiver R, EC, que significa dizer que eu posso ter 1, 2, 3, 4 resistores, não importa. Então, vai ser U é igual a R vezes I, e o U fornecido pelo gerador, ele corresponde ao Epsilon menos RI, tá? Então, a corrente elétrica, eu sei que é a mesma corrente elétrica para todo mundo. Então, quando eu fizer a álgebra aqui, então R vezes I igual E menos R vezes I, aí agora eu coloco o I em evidência. Quando eu colocar o I em evidência, colocar todo mundo junto, em função do Epsilon, aí vai ficar R vezes I mais Rzinho vezes RI, ó. Rzão, Rzinho, igual a Epsilon. Para calcular a corrente elétrica em um circuito, a lei de Ohm-Polier, para calcular a corrente elétrica em um circuito, depende apenas da força eletromotriz e da soma das resistências. Quer dizer, professor, que a resistência interna da bateria agora começa a ser contada no circuito? Exatamente. Resistência interna da bateria agora vai ter que fazer parte da soma das resistências, tá? Quer dizer, deixa eu ver aqui outra coisa também. Outra coisa que eu quero falar. Ah, tá.
Então, quer dizer que se a resistência interna da bateria aparecer numa questão, a corrente, calcule o valor da corrente elétrica de segundo a lei de Ohm-Polier, considerando que a bateria ou resistor tem uma resistência ideal. Ou resistência ideal é que esse Rzinho aqui seja próximo de zero. Tá? A resistência ideal é que essa resistência que seja próximo de zero. Se essa resistência aqui é pequena, o valor da corrente elétrica que vai circular no circuito é o máximo possível. Tá? Eu mesmo, no começo, há uns anos atrás, eu tinha dificuldade em decorar essa fórmula aqui. Mas eu não tinha dificuldade em fazer essa dedução aqui. Tensão é igual a tensão. Eu sei que tensão é R vezes I, e eu sei que a tensão no gerador é o Epsilon menos RI. Pronto. Se você souber isso aqui, souber matemática básica, você não precisa decorar essa fórmula aqui. Mas se você não souber e achar mais interessante, então tu já sabe que a corrente elétrica de um gerador ligado em um circuito onde tem um ou mais resistores, ela depende do valor da tensão ideal, dividido pelas resistências, todas as resistências. Tá? A corrente elétrica é a tensão ideal, que é o Epsilon, que é a força eletromotriz, o nome também. Eles chamam de força eletromotriz, o Epsilon, dividido pela soma de todas as resistências. Agora, vamos lá. Graficamente, esse gerador foi 45. Esse gerador, ele tem uma característica que é uma curva, tá? Como é que é essa curva? Tá? Se o que é a tensão dos polos do gerador corresponde ao Epsilon, que é o valor da força eletromotriz, que é o valor da etiqueta da bateria, menos esse desgaste, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Tá? Então, se isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Significa dizer que eu tenho aqui o valor do AX mais B, ó, tá aqui, ó, AX menos B. Uma equação do primeiro grau, ela pode ser representada de acordo com a fórmula Y é igual a AX mais B. Quem vai ser o coeficiente aí? Tá? O coeficiente X vai ser o valor da corrente elétrica U. Tá? A corrente elétrica AX, o X vai ser o I. Então, o valor da resistência interna, que está representado pela curva, tá? Vai ser o coeficiente angular, ou seja, de onde está partindo a linha reta. Então, quer dizer o seguinte, tá? Se a tensão for igual se a tensão for igual a zero, tá? A tendência do gráfico é ter corrente elétrica nula. Tá aqui, ó, tensão, aqui, ó. Aqui aberto, aqui fechado, aqui aberto, tá? Então, se a corrente aqui for zero, o valor da tensão aqui fora, qual o valor da tensão aqui fora? Vai ser nula, vai ser igual a zero. Aqui é a representação do gráfico. Passou demais. Aí o que que acontece? Se eu fecho um curto, tá? Se eu coloco lá daquele jeito lá. Então, a corrente elétrica num curto circuito, tá? Tem a tendência de anular essa tensão elétrica, tá? Só vai ter potencial no na ponta do positivo. Vou te mostrar agora uma questão. Pronto. Ô, questão já vai respondida. Ô, mas é bonito mesmo. Tudo certinho agora. A questão já vai com gabarito. Prestou não. O que é que vocês acham de uma questão da página 77, exercício de aprendizagem, questão número 7? Só tem um detalhe aí, né? Só tem um detalhe aí nessa questão aí.
O detalhe dessa questão é que ela já está respondida, né? Ó, o truque que eu usei para responder essa questão foi o mais óbvio, tá? Você tem gerador, você tem receptor, que você não viu ainda, tá? E você tem resistor, ó, gerador, receptor e resistor. Eu foquei nessa figura aqui, tá? E aí ele me lembrou a primeira lei de Ohm, resistor ômnico. O que é resistor ômnico? É aquele que onde eu aumento a tensão, aumentar o valor da tensão, aumenta a corrente elétrica. Tá? Então, esse aqui eu tinha certeza que era o gráfico que representava resistor, mas um resistor ideal, tá? Lá da primeira lei de Ohm. Então, se eu tinha certeza que esse aqui era o gráfico que corresponde ao resistor, aí agora eu vou para análise e interpretação de texto. Eu tenho o receptor e eu tenho o gerador. Gente, a energia elétrica, ela vai caindo, a tensão elétrica, ela vai diminuindo em uma bateria, que é um gerador, ou em um aparelho, que é um receptor? Foi essa análise que eu fiz. Me responde aqui. A tensão elétrica, tá? Ela vai diminuindo em uma bateria ou num aparelho elétrico? Onde é que ela vai diminuindo essa tensão elétrica? E aí, Justino, cadê o Alexandre? Eu não vi o Alexandre aqui por hoje falando nada, ele tá por aqui. Entrou, saiu, foi tomar café. Bora, Alzira. Tensão elétrica. Onde é que ela diminui? É em uma bateria ou é em um aparelho? Alô, oi, som. Cauã, Hanna, Tarsila, Tamile. Uma bateria, ela vai descarregando se você utilizá-la? Pronto, mudei a pergunta. Se você utilizar uma bateria, à medida que passar o tempo, à medida que você for utilizando essa bateria vai descarregar? Sim, 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 sim. Não? Você está usando o celular agora. Daqui a pouco, esse celular vai descarregar a bateria dele? Aqui, ó, o pessoal aqui diz que sim. Então, se eu estou usando um celular e ele vai descarregar a bateria, significa dizer que a tensão dele vai diminuir, tá? Qual dos três gráficos que tem uma tensão que está caindo, que está diminuindo? O gráfico 2 é o gráfico que está representando uma tensão elétrica que vai caindo, tá? E, consequentemente, a quantidade de corrente elétrica também vai tender a zero. Então, analisando esse outro aspecto também, tá? Você pode dizer com certeza que o gráfico 2 corresponde a um gerador, porque à medida que passar o tempo, o valor da tensão elétrica vai cair, vai diminuir. O gráfico 3, tá? Ele tem uma linha reta, onde à medida que cresce a tensão elétrica, também cresce a corrente elétrica. E o que é isso aí? É um resistor ômnico. Então, analisando esses dois aspectos, mesmo sem ter visto ainda o conteúdo de receptor, você pode acertar essa questão, tá? Ó, vamos passar para mais conteúdo e daqui a pouco mais questão. Isso, pilha, bateria, tudo, à medida que passar o tempo, vai tendo desgaste, e esse desgaste vai fazendo com que a tensão elétrica dê uma diminuída. São 8 horas e 53 minutos. Eu queria saber agora se vocês querem uma pausa agora. Pode ser a pausa agora. Intervalo de 5 minutos.
Alô, pode ser um intervalo agora? Agora, um intervalo comercial.